E, aleluia, a palavra que o Senhor colocou ao meu coração está no livro de Isaías 41, versículo 18. Aleluia. Isaías 41, versículo 18 vai dizer assim: abrirei rios em lugares altos e fontes no meio do vales, tornarei o deserto em tanque de águas e a terra seca em mananciais. Aleluia. Foi essa palavra, irmãos, podem se assentar. Senhor, eu te louvo e te glorifico por essa noite. Eu rendo graças a ti por essa palavra profética, Senhor. Eu te louvo e te agradeço porque foi essa palavra que o Senhor confirmou ao meu coração. E que nós possamos receber, meu Deus e meu Pai, para 2025, essa palavra profética. Pai querido, Pai amado, fale conosco através da tua palavra. Pai querido, Pai amado, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito. Eu rendo graças a ti, Pai querido, Pai amado, por essa noite. Eu rendo graças a ti pela vida dos meus irmãos, pela igreja do Senhor na face da terra. E eu te peço, Senhor, fale conosco nesse momento. Nós queremos receber, meu Deus e meu Pai, algo vindo do Senhor. Eu rendo graças a ti, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito a falar aquilo que o Senhor foi falando e ministrando ao meu coração. Pai querido, Pai amado, nos abençoe. Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor nos guardou, o Senhor esteve conosco no decorrer desse ano. E nós só temos que te agradecer, por isso estamos aqui, meu Deus e meu Pai, nessa virada, engrandecendo o teu santo nome, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus. Irmãos, foi essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração, e o interessante é que o Senhor tinha me dado duas palavras. E eu fiquei orando para que o Senhor pudesse confirmar a palavra profética, e o Senhor falou dessa palavra, que seria essa palavra, uma palavra para 2025, para que a gente possa estar enxertado nela e seguir mais uma trajetória com esse Senhor. E o interessante é que aqui vai falar: Jeová é o único Deus, Israel deve ter confiança unicamente nele. E aqui no 18 ele fala que ele vai abrir rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. O interessante é que o número 41 na palavra, ele representa um novo ciclo. Um novo ciclo, e hoje nós estamos entrando num novo ciclo. Hoje, meia-noite, vai terminar um ciclo e vai iniciar um outro. É um recomeço na nossa vida. E graças a Deus nós escolhemos esse recomeço, estar na casa do Senhor, louvando e glorificando o nome desse Senhor. Então esse número eu achei interessante, porque quando eu fui ver o significado desse número, e foi essa palavra que o Senhor confirmou, fala de ciclo, fala de recomeço, fala de renovação e fala de esperança, irmãos. Então o Senhor está falando nessa noite que nós vamos entrar num novo ciclo, é um novo recomeço. Eu creio que nós estamos aqui louvando, adorando, deixando tudo que é velho ficar em 2024 e recomeçarmos tudo novo com o Espírito Santo de Deus. E aqui quando vai falar, irmãos, que ele vai falar: abrirei rio em lugares altos e fonte no meio dos vales. Irmãos, naquela época, os rios, não tinha como rios nascer em lugares altos. Não tinha como, porque as fontes, elas eram em lugares baixos. Não tinha como. Mas aqui a gente está vendo que o Senhor já está falando do sobrenatural. O Senhor está falando que no decorrer de 2025, nós viveremos o sobrenatural mesmo no deserto. Agora, a gente tem que crer. A gente tem que crer e tomar posse para a vida da gente. Porque eram nascentes em lugares baixos. Mas ele está falando que ele vai trazer, que ele vai abrir rio em lugares altos. Então só Deus mesmo para operar o milagre. E Deus está falando que ele vai operar o milagre. Eu acredito que o mesmo milagre que ele operou, dando ordem para que a gente marchasse,
Irmão, nós tivemos vários motivos para parar. Adversidades, lutas, perseguições, tantas coisas se apresentou no decorrer desses meses, mas a ordem foi dada para que nós marchássemos. Graças a Deus está todo mundo aqui, irmãos. Graças a Deus todo mundo conseguiu. Não é mérito nosso, mas habita um Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nos trouxe ânimo, que nos renovou, que nos trouxe esperança, que nos fortaleceu. Quando a gente achou que não ia conseguir, nós lembramos da palavra que foi liberada. A ordem é para marchar, não é para parar. Claro que teve um momento que nos sentimos cansados, nos sentimos sozinhos, muitas das vezes aflitos, angustiados, mas foi liberada uma palavra que era para se marchar. Era para se marchar e era para se fazer tudo aquilo que Deus foi dando como direção. E graças a Deus que tudo aquilo que Deus deu como direção, no decorrer desse ano nós conseguimos executar. E isso não é honra nossa, não é mérito nosso, é para o nome do Senhor ser glorificado. É para a gente entender a importância de uma palavra profética. E ele está falando, porque a gente já vem escutando os economistas falando que vai ser um ano difícil. Difícil para aqueles que dependem do governo terreno, porque o nosso governo é celestial. Claro, nós precisamos ter cuidado, prudência, mas nós não vamos deixar de fazer aquilo que Deus vai nos dar como direção com medo do governo terreno, não. Nós vamos continuar ouvindo a voz do Senhor. Se o Senhor mandar a gente ir, a gente vai ir. Se Ele mandar comprar, a gente vai comprar. Se Ele mandar a gente parar, a gente vai parar. Porque nós temos um governo celestial que está nos direcionando, irmãos. Então essa estatística que a gente já está ouvindo para esse ano, que ainda nem se iniciou, porque é uma estatística daquilo que é natural. Só quem depende do natural é que vai ficar com medo, que vai ficar inseguro, que já vai ficar aflito, porque tem pessoas que começam a ouvir essas coisas, já entra numa paranoia, aí não vai viver o milagre nem o sobrenatural do Senhor, porque já deu ouvido àquilo que o homem está falando, mas tem um Deus que vai continuar nos direcionando. E como é bom quando a gente entender quando Ele der uma ordem. Porque, como eu digo, a conta às vezes não está batendo, mas Deus está mandando a gente ir. Como foi com Gideão. Gideão, você vai vencer a guerra. Mas eu vou ir tirando, eu vou ir abatendo o exército que está contigo. E a gente sabe que começa um exército numerosos. E o Senhor vai tirando, para que o nome dele pudesse ser glorificado. E é isso que o Senhor está falando nessa noite. Que Ele vai, como Ele está falando aqui. Abrirei rios em lugares altos e fonte no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques. Irmão, só Deus pode fazer isso. E aí eu entendo porque nós vemos aqui, quando o Senhor fala dessa palavra, a gente vê do sobrenatural. Quantas pessoas que nós, muitas das vezes, imaginamos que não vai ter uma oportunidade de conhecer esse Senhor. Quantas coisas nós não vimos, quantas pessoas não passaram por essa porta, pessoas que a gente nunca imaginou que entraria e passou. Ouviu uma palavra, recebeu uma oração. O que nós precisamos entender? Quando o Senhor fala de sobrenatural, nós precisamos crer que aquela pessoa, aquele teu familiar, que você continua orando, você tem que crer que o sobrenatural no tempo de Deus vai se cumprir, para que eles possam ser alcançados, para que eles possam ser libertos, para que eles possam ser transformados, porque o Senhor está falando do sobrenatural no meio da dificuldade. No meio da adversidade, Ele está falando, eu vou operar o sobrenatural. No meio da dificuldade, porque a gente sabe que deserto é dificuldade, é sequidão. Mas a gente sabe que dentro desse deserto, como muitas das vezes nós passamos no decorrer de 2024, Ele supriu as nossas necessidades, como Ele fez com aquele povo antigo. Ele mandou água, Ele mandou o pão, Ele mandou as cordonizas.
Ele guardou aquele povo. E o Senhor está falando, liberando essa palavra, que o sobrenatural dele vai permanecer sobre essa igreja, sobre as nossas vidas. E é isso que nós temos que crer. Não é pegar essa estatística humana e ficar prostrado, paralisado, estagnado, se Deus está dando uma ordem que é para avançar, que é para você fazer, que é para você ir. Porque Ele garante, irmãos. E é isso que o Senhor quer que a gente confie, o Senhor quer que a gente creia, porque é um recomeço, é um novo ciclo. Eu creio que nós estamos aqui virando já uma chave na nossa vida. Não preocupado com aquilo que não aconteceu, até porque eu entendo que muitas coisas aconteceram, estamos de pé. Foi orado aqui, não estamos no leito. Tem pessoas no leito, assistindo um culto, acompanhando um culto. Quem não está com dor, quem não está com morfina. Nós estamos aqui. Deus nos guardou. Deus guardou essa obra. Deus guardou a tua casa. Deus guardou a tua família. Por isso estamos aqui glorificando o nome do Senhor. Então, grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. Porque não somos ingratos de não reconhecer a bondade dele sobre as nossas vidas. E ele está falando, haverá desertos em 2025. Mas ele está falando aqui, abrirei rio em lugares altos. Irmão, só Deus pode fazer o milagre. Tudo que vivemos foi Deus quem fez. Tudo que passamos, Ele passou conosco. E Ele vai continuar. E Ele está falando, não temam. Não se preocupe. O nosso governo é celestial. Nós temos um Pai que é dono do ouro e da prata. Que Ele vai continuar agindo e cuidando da igreja dEle. E não é para a gente entrar em desespero. Não é para a gente deixar a dúvida. Não é para a gente estar murmurando. Deus vai trazer provisão. Deus vai trazer o alimento. Deus vai trazer o escape. Assim Ele está falando nessa noite. Para cada um de nós. Para essa igreja. E eu acredito que para a igreja dEle na face da terra. Porque o Senhor está falando nessa noite de milagre. Ele está falando que no deserto vai haver água, vai haver provisão, vai haver mantimento, vai haver alegria, vai haver festa. Até porque dentro do deserto, naquele tempo, eles viveram tudo isso. E o mais lindo que nós entendemos que eles não precisavam nem estar naquele deserto, nem ter passado 40 anos. Era 40 dias. Enquanto os espias estavam lá espiando. A falta de fé, a desobediência, a incredulidade fez com que eles ficassem 40 anos. O Senhor acrescentou a cada dia 1 ano. 40 anos. Mas nem assim Deus deixou de cuidar e de suprir a necessidade daquele povo. Porque Deus continua sendo fiel. Deus sustentou, Deus guardou. Nós sabemos que a geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida por causa da dura serviço, por causa da desobediência, mas os descendentes entraram. O nome do Senhor foi glorificado, Ele cumpriu a promessa dEle. E o Senhor está falando nessa noite, então, você tem que guardar. E você tem que lembrar, dificuldades virão. Mas aí você vai lembrar que tem uma palavra. Necessidades se apresentarão. Mas nós vamos continuar lembrando da palavra. Porque eu achei interessante quando o Senhor fala do significado do número 41. E por que essa palavra? Porque o Senhor fala de recomeço. O Senhor fala do novo tempo, um novo ciclo. Bênçãos para as nossas vidas. Porque, irmãos, a gente escuta dizer, se não tem luta, não tem vitória. Ninguém vai ter vitória se não tiver lutas. Mas quantas lutas nós não tivemos, mas também quantas vitórias nós não obtemos no decorrer desse ano. E graças a Deus que o Senhor esteve conosco, graças a Deus que o Senhor nos animou, nos colocou de pé, graças a Deus que Ele esteve presente em nossas vidas. Irmão, não tem melhor lugar do que virar
um ciclo novo na presença do Senhor. Nós poderíamos estar ali na praia, mas escolhemos estar aqui. Depois você pode ir lá dar uma passeada. Pode ir lá, passeia um pouquinho, tira foto. Mas, irmãos, isso é gratidão. Isso é sermos gratos, é reconhecer que não é mérito nosso. Os escapes, os livramentos, as provisões, os socorros, as portas que se abriram, as curas que nós obtemos. É reconhecer e sermos gratos a Ele. Saber que recebemos vários convites, até para viajar. Não, mas nós temos compromisso, nós somos gratos. Então nós queremos entrar num novo ciclo na presença desse Senhor. Não tem lugar melhor, não tem coisa melhor. Reconhecermos que somos gratos a Ele. Porque quando a gente reconhece essa grandeza, essa misericórdia, esse amor, em que lugar que nós vamos querer passar? Quantas pessoas queriam estar aqui, mas não veio por causa de trânsito, por causa desse tumulto? Mas muitas pessoas, teve pessoas que se organizaram, combinaram com o Uber, mas depois desistiu. O Uber não quis entrar, porque a gente sabe que para entrar para cá é muito difícil. Mas nós estamos aqui nessa noite. E o Senhor está falando de deserto. Então eu entendo que nós teremos deserto no decorrer de 2025. Mas a gente não tem que ter medo. Porque aquele que prometeu, ele é fiel. Nós não temos que ter medo, porque nós já estamos dentro de uma palavra profética que o Senhor está falando. Eu vou cuidar, eu vou suprir, eu não vou deixar faltar. Ele vai dar uma ordem para cada um de nós. Faz com alegria. Faça porque Ele garante. Não é para retroceder. Se avançamos até aqui, se marchamos até aqui, nós vamos continuar marchando, irmãos. Marchando para as conquistas que Deus tem para a vida da gente. Conquistas espirituais, mas conquistas também materiais, irmãos. Porque as bênçãos materiais também, ela faz parte da nossa caminhada, da nossa trajetória. Nós não pregamos aqui riqueza, nós não pregamos aqui só bênção, nós não pregamos aqui só vitória, mas nós entendemos que tem momentos de vale, mas também tem momentos de montes. Tem momentos de adversidade, de dificuldade, mas também tem momentos de conquista, de realizações e de festas. E é isso que o Senhor quer que a gente entenda, é isso que Ele está falando nessa noite. Não pode ser só luta, não pode ser só escassez, não pode, irmãos. Até porque o nosso Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Não estou falando de riqueza, porque a bênção de Deus, hoje nós entendemos que é você ter um pouquinho de cada coisa. Você tem paz, você tem saúde, você tem um lar abençoado. Você tem a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, você tem saúde. Nós temos bênção, nós somos abençoados por esse Senhor. E as conquistas e as realizações também faz parte. Não é que pregamos só bênçãos materiais, mas a bênção material também ela faz parte. Você ir para uma nova porta, um novo emprego, você abrir um negócio, faz parte também, irmãos. Conquistar faz parte também, você poder festejar faz parte também. Porque senão a gente fica achando que é só escassez. E não é só escassez. E muitas das vezes nós nos acomodamos. Até aqui tá bom para você, mas se Deus tem mais para você, você não quer? Eu não quero. Não quero porque vai me dar trabalho, não quero porque vai ter que ter luta. Irmão, vai ter que ter luta para você ter vitória. Deus vai ter que trabalhar na nossa vida. A gente vai ter que amadurecer. A gente vai ter que entender que tem um Deus nos sustentando, nos fortalecendo e mandando a gente avançar. Pode se apresentar todo tipo de adversidade, mas se Deus já decretou que a porta é sua, você vai passar por essa porta. Mas aí na primeira dificuldade a gente fica murmurando. A gente não crê. A gente não lembra que o Senhor liberou a palavra que é tempo de entrarmos. Aquele povo não entrou porque eles não acreditaram que o Deus que arrancou eles do Egito tinha poder de derrubar aqueles gigantes que eles viram. Vieram com a novidade da terra. E nem assim eles acreditaram. Só teve 2. Foram 12 espias. Só teve 2 que não esmureceu.
mas que não conseguiu convencer aquele povo. Um povo que não quer lutar, que não quer guerrear, que não quer orar, que não quer tomar uma posição com Deus, mas quer vitória. Não, irmão, para obter vitória você vai ter que lutar, você vai ter que guerrear. O Senhor nos deu uma arma que é a palavra dele. E é essa palavra que vai nos dar direção, é essa palavra que vai dizer de que maneira nós vamos agir. Essa palavra vai nos dar todas as coordenadas que precisamos para avançarmos. Porque é isso que o Senhor está falando nessa noite. É isso que o Senhor está liberando para a nossa vida. A Bíblia vai dizer, quem tem ouvido, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. E o Senhor está falando de deserto, de dificuldade, mas Ele está falando, eu vou criar rios em lugares altos. É Ele que vai criar. É Ele que faz. Não diz mais a respeito a nenhum de nós. É por Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. E muitas das vezes a gente continua achando que diz a respeito a cada um de nós. Não, diz a respeito a esse Senhor. Diz a respeito que o Senhor está falando, eu tenho bênção para a minha igreja, eu tenho bênção para os meus filhos, eu tenho bênção no coletivo, eu tenho bênção no individual. Eu quero cumprir as promessas que eu tenho liberado. Mas para que se cumpra também nós vamos ter que crer. Nós vamos ter que tomar atitudes. Nós vamos ter que nos posicionarmos. Nós vamos ter que confiar naquilo que o Espírito Santo de Deus está falando com cada um de nós. Porque muitas das vezes nós ouviremos pessoas falando, não é tempo, não é hora. Deus não tem isso para a tua vida, não tem porquê. O propósito de Deus é abençoar todos os filhos dele. Essa palavra não é só para a gente que está aqui, não é para todos que ouvirem e receberem e guardarem na tábua do coração. Porque quando Isaías estava falando dessa palavra, não era só para o povo de Israel. Porque tinha muitas pessoas misturadas ali no meio daquele povo. É só receber e guardar no coração. E o Senhor está falando que Ele vai criar. Ele vai trazer solução no meio do problema, irmãos. Só Ele traz solução no meio do problema, no meio da dificuldade, no meio da adversidade. Mas a gente vai precisar crer. A gente vai precisar confiar. A gente vai precisar ouvir a voz dele e continuar obedecendo a voz daquilo que ele está falando com cada um de nós. Porque é Ele quem vai criar. Ele vai criar para que a gente viva. Ele vai criar para que a gente conquiste. Ele vai criar para que a gente avance. Ele vai criar, como está criando nessa virada, um novo ciclo, um recomeço na nossa vida, dizendo para cada um de nós, deixa aquilo que machucou, que feriu, que magoou. Deixa em 2024, não leva. Não vai com essa bagagem de ressentimento, de mágoa, de ódio, de ira, odiando todo mundo, querendo uma... Não, irmãos. Se alegra nesse Senhor. Seja grato. Senhor, eu estou vivo, eu estou de pé, estou aqui na tua casa glorificando o teu santo nome. É isso que o Senhor quer, gratidão de cada um de nós. E nós estamos aqui reconhecendo essa gratidão, pedindo a esse Senhor para Ele preparar rios, tanques. Porque quando fala de água, fala da presença do Espírito Santo de Deus. E hoje o teu relacionamento tem que ser com esse Santo Espírito. Não é mais com Jesus, não é mais com Deus, é o Espírito. Porque Ele voltou para o Pai. E Ele disse, não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo de Deus. De que maneira você tem se relacionado com o Espírito Santo de Deus? Que tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que tem falado, que tem direcionado, quando se apresenta uma situação que conspira para dar errado, e o Senhor está falando, mas vai dar certo, é só você ir, vai por aqui, não desista, não desanima, porque virá situações para nos entristecer, para nos abater, para nos paralisar, para ficarmos estagnados, em apostasia, mas a boa voz do Senhor vai estar sempre falando, não pare. Não temam, vão avante, vai por aqui, vai por esse caminho. E se você for, vai dar certo. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus tem o melhor para a igreja dele. Deus tem o melhor para o povo dele.
Deus continua operando milagres. Deus continua operando sobrenatural. E é o que Ele está falando nessa noite, que Ele vai criar. Então eu não sei o que está por vir. Eu não sei o que a gente vai vivenciar. Eu só sei que o fato de estarmos aqui, a gente já está guardado por esse Senhor. Alegra o coração do Senhor estarmos aqui. Nós não estamos entrando em qualquer lugar, nós não estamos virando um ciclo em qualquer lugar, nós estamos na casa do nosso Paizinho querido. Nós estamos aqui adorando, louvando, glorificando, sendo grato, reconhecendo: Senhor, eu sou grato porque o Senhor guardou, porque o Senhor fez, porque o Senhor operou. E Ele vai continuar operando, Ele vai continuar fazendo. Porque aqui quando Ele vai falando: abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em tanques de água, na terra seca em mananciais. Teve uma semana que eu preguei a respeito do cheiro da vitória. Eu estava até falando porque foi muito nítido. Muitas das vezes aquele cheirinho da terra. E às vezes foi o que o Senhor falou no meu coração. Muitas das vezes não está chovendo, está só garoando e a gente sente o cheiro da terra. Quantas das vezes nós não sentimos o cheiro da nossa vitória, de uma mudança, do novo tempo, do novo recomeço? Porque a gente vai buscando e nós vamos sentindo que é tempo de avançarmos, irmãos. É tempo de mudança, é tempo de transformação. Mas para vivenciarmos isso, vamos ter que ter coragem. Vamos ter que fazer a vontade do Senhor para vivermos o novo do Senhor. Mudamos. É um ciclo novo. Entra nesse ciclo em nome de Jesus. Dependendo e confiando nesse Senhor. Esperando desse Senhor, não do homem que é falho. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. O que prometeu, que está falando que no meio do deserto ele vai preparar tanques e mananciais, ele é fiel. Porque no nosso pensamento natural a gente não entende como que ele vai fazer isso. Mas eu costumo dizer que eu não fico queimando meus miolos para saber de que maneira ele vai fazer. Eu continuo crendo que ele faz, porque ele pode. Ele sabe como fazer. E ele está falando que é ele que vai criar. É Ele que vai criar solução para os nossos problemas. Mas a gente também precisa entender que Ele vai criar soluções para o nosso problema. Não é para a gente ficar por aí arrumando problema com todo mundo, não, né? Porque senão a gente vai ficar procurando problema com todo mundo, achando que Deus vai resolver. Não é isso que Ele está falando. Ele está falando que vai se apresentar adversidade, vai se apresentar problemas e Ele vai criar, Ele vai preparar. Ele vai nos sustentar. Ele vai nos animar. Vai ter água para saciar a nossa sede. E quanto mais Ele for saciando a nossa sede, mais coragem nós teremos, irmão. Porque aqui quando Ele fala dessa palavra, eu vejo o Senhor falando de salvação. Porque essa palavra me remeteu a Jonas, quando ele foi convocado a ir pregar em Nínive. Uma cidade pecaminosa, uma cidade de dura cerviz, mas uma cidade que ouviu a palavra, recebeu. Não foi só o rei, foi toda aquela cidade. Irmãos, Deus está falando de sobrenatural. Você quer viver o sobrenatural em 2025? Porque eu quero. Eu continuo crendo. Eu continuo crendo nas promessas dele. Eu continuo confiando. Foi o que a missionária falou. Eu não estou nem preocupado que algumas coisas não aconteceram, mas tantas coisas aconteceram, irmãos. E eu me alegro em reconhecer que muitas coisas aconteceram. E se não for 2025, vem 2026, até ele vir buscar a igreja dele ou nos recolher. Porque enquanto ele não nos recolher, eu vou ter esperança de dias melhores. Eu vou ter esperança de ver uma igreja renovada, fortalecida. Não que a gente tem visto, mas a gente precisa estar orando, porque tem remanescente em oração. Tem um povo que não se dobra, tem um povo que não tem se corrompido, tem um povo que adora em espírito e em verdade, orando para que o Senhor continue cuidando da igreja dele.
É por isso que ele diz que o inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Pode acontecer o que tiver que acontecer, mas a igreja do Senhor vai continuar sendo igreja do Senhor. Porque tem um povo que clama, que adora, que ora, que confia, que tem entendido essa palavra, que tem recebido essa palavra, que tem sido transformado através dessa palavra. Então, que nessa noite, você guarde na tábua do teu coração. Foi o que o Senhor falou comigo. E eu já tomei posse. Toma posse para a tua vida. Toma posse daquilo que o Senhor está falando nessa noite. Para a tua vida, para a tua casa, para o teu casamento, para a vida dos teus filhos. Toma posse, irmão. E viva. Toma posse e viva. Começa a viver a partir dessa madrugada que já é 1º de janeiro. Começa a viver a partir de hoje. Começa a verbalizar essa palavra. Começa a viver essa palavra. Porque é por fé, não é por vista. Porque se fosse por vista, nós nem estaríamos aqui. Mas nós somos gratos. Porque nós reconhecemos que Deus fez, que Deus ajudou, que Deus curou, que Deus salvou, que Deus sustentou, que Deus supriu, que Deus nos colocou de pé. Não é por vista. E nós estamos rompendo, entrando num novo ciclo da mesma maneira. Sem estar olhando para o governo que é terreno. Eu vou continuar olhando para o alto, que é do alto que vem o socorro. Eu vou continuar dependendo do meu governo celestial. Eu vou continuar ouvindo essa voz, sendo direcionada por essa voz que fez com que a gente chegasse aqui. Irmão, estarmos aqui é um passo que estamos dando. Porque o Senhor, Ele tem coisas grandes para as nossas vidas, Ele tem coisas grandes para esse ministério. Então chega uma hora que o Senhor vai dando ordem que a gente tem que fazer. A gente precisa executar. Porque o Senhor falou, filha, esse culto ali é vocês já estarem tomando posse daquilo que eu tenho preparado para essa igreja. Porque senão a gente fica na mesmice, a gente fica limitando o poder de Deus. Deus é Deus de coisas grandes, irmão. Queira viver coisas grandes. Porque lá, pequeno, desconfortável, e nós conseguimos estar aqui esse ano. Eu creio que no final do ano que vem a gente já pode estar no lugar que o Senhor tem nos prometido. Eu creio, irmãos. Eu creio. E quando a gente entende o que Deus está mandando a gente fazer, que a gente vai tomando posse, a gente vai trazendo forma àquilo que ainda não existe. Não existe no terreno, mas no celestial já existe. Então eu creio que foi um grande passo estarmos aqui. Porque lá, apertado, gente do lado de fora, gente na escada, não podia ir no banheiro. Olha o conforto, irmãos. Aleluia! Esse é o nosso Senhor. A gente tem que pensar coisas grandes. A gente tem que crescer, a gente tem que procurar melhorar, irmãos. Não achar que a gente vai viver em escassez. Não achar que a gente não pode melhorar de vida. Não achar que Deus não tem bênção para a vida da gente. Infelizmente ainda tem pessoas pensando pequeno. Não estou falando de riqueza, não estou falando de bênçãos, de realizações, de conquista que fazem parte, irmãos. Não, tem pessoas que ficam com aquele espírito de miséria. Tem pessoas que não entendem que nós não precisamos viver esse espírito de miséria. Eu lembro uma vez, irmãos, que eu estava pensando em ir no CRAS fazer um cartão. O Senhor falou, você vai fazer o quê lá? Está te faltando alguma coisa? Irmãos, muitas das vezes a gente não vive o grande porque a gente não quer deixar o novo, porque a gente não quer deixar o velho. Tá te faltando alguma coisa, você vai tirar a vez de quem realmente precisa. E às vezes a gente fica com aquele espírito de miséria, catando coisa que Deus não tem mais para a vida da gente. Eu até acredito, irmão, tem fase, tá numa fase ruim, tá precisando de uma cesta básica. Amém. Mas quando melhora, abre mão, irmão. Não, porque às vezes melhora e a gente quer continuar recebendo. E aí aquele espírito de miséria continua na vida da gente, porque a gente não entende que aquela fase passou e você vai deixar outra pessoa receber. Não sei nem por que Deus está falando isso.
Mas Deus sabe. Não entende que é uma fase, mas que Deus vai melhorar, você abre mão. Mas tem gente não. Já está ganhando, não precisa mais, mas aí quer ficar com aquele demônio e tirar cola. Em nome de Jesus, irmão. Deus é Deus de coisas grandes. Deus é Deus de coisas grandes. Passou essa fase, não precisa mais. Abra a mão, deixa para o outro que está precisando. Não deixa esse espírito sendo moleta na tua vida, não. Esse espírito de escassez, espírito de miséria. Porque muitas das vezes é isso que a gente fica carregando, porque a gente não entende que o Deus que é dono do ouro e da prata, que a fase ruim que a gente está vivendo já cessou. Você não precisa mais disso. Para que você continua com isso? Para que você continua alimentando esse espírito na tua vida? Se Deus pode te dar muito mais. Se Deus pode abrir outras portas, outros caminhos. Porque aqui ele está falando. O que ele está falando? Que ele vai abrir. Ó. Abrirei rios em lugares altos, fonte no meio dos vales, tornarei deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Mas aí a gente quer ficar pendurado. A gente não quer abrir mão da miséria, da escassez. A gente quer continuar com essa bengala em nome de Jesus. Um novo ciclo, renovação, esperança, um novo tempo. Que você possa deixar o velho para o novo entrar. É velho, joga fora. Não dá para ninguém, porque se não serve para você, também não serve para ninguém. Não dá para ninguém se é velho. Se está rasgado, se está furado, joga, bota no lixo. E espera o novo, porque tem momento que Deus fala, tira, que o novo vai chegar. Aí a gente fala, mas eu vou tirar, o espaço vai ficar vazio. Está vazio, vai profetizando. Profetiza. Profetiza, Senhor, o Senhor mandou tirar o velho. Estou profetizando. Irmãos, o novo chega. Deus é fiel. Vamos nos colocar de pé. Vamos adorar. Guarda essa palavra. Caminho no deserto simboliza solução. O Senhor vai trazer solução para as nossas vidas. O Senhor vai abrir caminhos. O Senhor abrirá caminhos para cada um de nós passarmos. O Senhor está falando que é escassez. O Senhor está falando de dificuldade. O Senhor está falando de deserto. Mas o Senhor está falando que Ele vai trazer provisão, irmãos. Isso é bênção para a vida da gente. Quando vier uma dificuldade, lembra que o Senhor falou, não, Senhor, é a tua palavra que não volta vazia. O Senhor disse que traria solução. No meio dessa dificuldade. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome. Pai querido, Pai amado, eu te louvo e te glorifico. Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor foi conosco no decorrer de 2024. Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque tantas coisas, Senhor, que era impossível aos nossos olhos, o Senhor permitiu que a gente avançasse. O Senhor esteve conosco. E a nossa oração é que o Senhor esteja conosco em 2025. O Senhor tem liberado palavras de bênção nesse lugar. Pai, nós queremos a Tua presença. Se a Tua presença não for conosco, não nos deixe sairmos. Meu Deus e meu Pai, nós precisamos, meu Deus e meu Pai, da Tua ajuda para 2025. Pai querido, Pai amado, que no nome de Jesus, no nome que é santo, que é poderoso, que é soberano, repreende, meu Deus e meu Pai, toda seta, todo dardo, todo mal, tudo aquilo que não glorifica o Teu santo nome. Senhor, que o Senhor possa continuar provendo todas as nossas necessidades. Senhor, que o Senhor possa continuar operando milagres. Nós queremos ver salvação nesse lugar. Nós queremos ver vidas sendo transformadas. Eu não sei quais são as necessidades dos teus filhos, mas que nessa noite, nesse início de madrugada, alcance o coração dos teus filhos. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te glorifico por cada vida que se encontra aqui. Nós tomamos posse, eu tomo posse dessa palavra. Porque o Senhor, meu Deus e meu Pai, tem sido fiel. O Senhor tem sido soberano, poderoso. Nós estamos aqui, meu Deus e meu Pai, como criatura na mão do Criador, como vaso na mão do olheiro.
Nós queremos, meu Deus e meu Pai, avançarmos. Nós queremos ver vidas sendo transformadas, sendo libertas. Que essa porta permaneça aberta para a glória do Teu santo nome. Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque temos entendido aquilo que o Senhor tem para essa obra. Nós temos entendido a ordem que o Senhor tem nos dado. E eu sou grata, meu Deus e meu Pai, pela vida dos meus irmãos. Eu sou grata por estar aqui, meu Deus e meu Pai, te adorando, te louvando, pedindo a tua ajuda. Senhor, nos ajude. Senhor, esteja conosco. O Senhor tem primazia. Que venhamos diminuir para que o Senhor cresça, que venhamos descer para que o Senhor seja exaltado nesse lugar. Senhor, obrigado por cada escape, por cada livramento. Obrigado pela provisão, pelo socorro, pelas curas, pelas libertações. Obrigado porque o Senhor desfez todos os laços do passarinheiro. Oh, Senhor, o Senhor jogou por terra as confusões. Pai querido, Pai amado, eu te peço nesse início de ano, nesse novo ciclo, nesse novo recomeço. Pai querido, Pai amado, nos lava o nosso coração. O Senhor pode arrancar o coração de pedra e nos dar um coração de carne na virada. Nesse momento, tira a dureza do nosso coração. Renova a nossa mente com pensamentos que glorifiquem o Teu santo nome. Pensamentos, meu Deus e meu Pai, bons como o Senhor tem para cada um de nós. Ah, Pai querido, Pai amado, tome essa obra nas Tuas mãos. Toma cada vida, cada família, cada casal, cada filho, a nossa parentela. Pai querido, toma essa madrugada, toma essa Copacabana. Guarda, Senhor. Guarda cada vida que se encontra ali. Abençoe, Pai. Guarde esses visitantes, esses turistas. Guarda, Pai. O desejo do nosso coração é que eles sejam guardados. Que cada vida que se encontra aqui, Pai querido, Pai amado, toma as nossas vidas, toma o nosso coração, toma as nossas necessidades. O Senhor está falando que o Senhor vai abrir rio em lugares altos. O Senhor está falando de sobrenatural, de milagres. E nós iremos viver para a glória do Teu santo nome como igreja. Nós iremos viver como filhos do Deus Altíssimo. Nós estamos aqui na Tua casa, Pai, pedindo a Tua ajuda. Te agradecendo por esse novo tempo, esse novo recomeço. Te agradecendo por esse ano que está indo embora e por esse que está iniciando. Colocando a nossa vida, os nossos projetos, colocando as nossas necessidades. Querendo, meu Deus e meu Pai, viver o sobrenatural, Senhor, da salvação, da transformação, da mudança. Querendo viver o sobrenatural no financeiro, no profissional. Pai querido, Pai amado, abençoe Teus filhos. Abençoe, meu Deus e meu Pai, a vida financeira, a vida profissional. Abençoe a vida espiritual, meu Deus e meu Pai. A Tua palavra diz que não adianta a gente ganhar esse mundo e perder a nossa alma. Não, Senhor. Mas as bênçãos também, a Tua palavra diz que nos alcançarão. Oh, Pai querido, Pai amado, que as bênçãos do Senhor, que aquilo que o Senhor tem para essa obra, aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós, no individual, no coletivo, possa nos alcançar para a glória do Teu santo nome. Possa nos alcançar, meu Deus e meu Pai, como nos alcançou nesses meses, meu Deus e meu Pai, obrigado. Hoje a nossa palavra, meu Deus e meu Pai, é uma palavra de obrigado. É uma palavra de gratidão. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Por todos aqueles que estiveram conosco no decorrer desses anos, desses meses, glorificando o Teu santo nome, marchando, muitas das vezes em momentos difíceis, em adversidade, muitas das vezes com dores, muitas das vezes com incertezas, muitas das vezes inseguros, mas o Senhor esteve conosco. Pai, continue conosco. O primeiro lugar aqui é Seu, a primazia aqui é Sua. Nós estamos, meu Deus e meu Pai, seguindo uma voz, seguindo uma direção, seguindo um Santo Espírito que tem habitado no nosso meio, que tem nos convencido, que tem nos colocado de pé e que tem nos dado uma ordem.
Meu Deus e meu Pai, eu creio. Eu creio que em lugares altos, eu creio que o Senhor, eu creio que em lugares secos, o Senhor vai fazer um manancial. Eu creio que em lugares altos, meu Deus e meu Pai, o Senhor vai trazer rios. Eu creio que fontes, eu creio que tanques de águas, fontes de águas, o Senhor vai preparar no meio do deserto. E vamos glorificar o teu santo nome e reconheceremos, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, mais um ano, que o Senhor é Deus. Eu quero te pedir nessa noite saúde, nos dê saúde mental, nos dê saúde espiritual, nos alimente, meu Deus e meu Pai, espiritualmente através da tua palavra. Toca no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Que todo abatimento, que toda tristeza, que toda preocupação, que toda incerteza caia por terra. Que possamos entrar nesse ciclo novo, glorificando o teu santo nome, com esperança da sua volta. O Senhor está voltando. O Senhor virá buscar a tua igreja. O Senhor tem nos preparado, meu Deus e meu Pai, para vir buscar a tua igreja. Nos abençoe e nos dê vitória no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome.